em seguir, em ver primeiro no Facebook e no YouTube. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Lembrando que as lives são sempre transmitidas no Facebook e depois a gente sobe no canal do YouTube também Histórias do Cinema. E hoje o nosso convidado dispensa apresentações. Vocês provavelmente já ouviram sua voz em vários programas, séries, filmes, etc, etc. Um dos principais dubladores do Brasil, Márcio Seixas, já dublou James Garner, Clint Eastwood, Sean Connery, aliás, vários 007. É a voz do Batman do Brasil, do Spock, de Star Trek. Márcio, queria te agradecer. É uma honra conversar contigo. A gente se conheceu na Santos Comic Expo aqui em 2019. Foi um bate-papo no Teatro Municipal lá, bem legal. O senhor foi super receptivo com todo mundo e a gente vai repetir um pouquinho a dinâmica daquele dia. Eu queria já começar perguntando por que a dublagem, como que a dublagem surgiu na vida do senhor, como é que foi se enveredar por esse caminho? Por acaso, André, primeiro quero cumprimentar quem segue esse seu programa, Histórias do Cinema. Falei certo, né? Isso. Histórias do Cinema. O tema é o próprio nome já é uma paixão. Eu anotei aqui umas coisinhas para falar de cinema, que eu adoro ouvir isso, porque quando acho que tem uma informação, tem sempre alguém que acrescenta mais alguma coisa, ou me corrige, ou faz uma história melhor ainda. Então, são atores que eu amo, continuo amando. Ainda ontem, minha mulher recebeu de alguém, de um amigo ou amiga, uma foto do Sean Connery caminhando na rua com um cuidador. Uhum. E eu fiquei comovido, porque eu amei dublar esse escocês. Eu perdi a conta de quantos filmes eu dublei dele. E aí a Tânia, a minha mulher, disse assim, olha, ele é um charme. Ele está com 90 anos ou 91, não sei o quê, e a mulherada toda, ele continua lindo, charmoso, delicioso. Ele é um charme, né? E eu fiquei comovido de ver, né, uma pessoa de tanta importância para o cinema, né, para os royalties ingleses, uma grife de sucesso, disparado o melhor James Bond. Uhum. E aí a vida está se encarregando de definhar ele pouco a pouco. Chega a dar nó na garganta, porque cada vez que eu vejo aquela cara e aquele sotaque com uma coisa que parecendo que tem uma articulação, talvez uma articulação na escada dentária, e até aquilo para mim é charme do Sean Connery. A minha vida na dublagem se deu por acaso, André. Eu vim aqui atendendo a um convite, aqui em Rio de Janeiro, a um convite para trabalhar numa estação de TV. Esse convite não se confirmou e eu vim de armas e bagagens, praticamente com um pau desses de vassoura, com a trouxinha lá atrás, eu, minha mulher e meu filho, minha ex-mulher. O convite não se confirmou e eu me vi da noite para o dia, sem emprego, sem perspectiva, sem conhecer ninguém, a não ser a minha ex-sogra, onde eu fiquei durante 2 ou 3 meses, até que a coisa no Everest aconteceu. Num domingo, minha ex-mulher, vendo o jornal O Globo, viu lá um anúncio, olha, você que fica fascinado vendo dublagem, olha aqui o anúncio. Herbert Richards oferece estágio para quem tiver boa dicção, boa voz, boa leitura, etc, etc. No dia seguinte, isso foi um domingo, na segunda eu estava lá cedo, no meio de mais de 300 pessoas, e dentre essas 300 eu fui selecionado num grupo de 30 e poucos, noutra seleção sobraram 16 atores novos passaram a trabalhar na dublagem. Ao longo eu posso dizer sem medo de errar que de 3, talvez nem chegasse a 3 meses, 16 dos estagiários desistiram. Aí ficamos eu e João Jaci, que ficou pouco tempo no Rio, e foi para o Rio de Janeiro, e foi para São Paulo. Ali ele foi com a mulher, vários filhos. Os filhos cresceram, deram netos a ele. Tinha a minha idade, faleceu de uma forma tão dolorosa. Estava no elevador, segurando o neto, e ele teve um infarto dentro do elevador. João Jaci. Eu não tenho nenhuma... Se eu posso dar uma única indicação de filme
onde ele está brilhante. Não é que ele, tudo que ele fez, eu adorava a voz dele. Mas se alguém conhece o filme Canhões de Navarone, vai identificar a voz dele num daqueles oficiais, num daqueles oficiais, aquele grupo que vai lá para poder explodir o canhão. Que pena, eu queria ter marcado o nome do ator para poder dizer, mas a voz dele está ali. Magnífica, uma voz personalíssima. E foi isso, André. Entrei pouco depois do Carnaval de 74, finquei em pé. Um mês ou dois depois, eu estava dentro da Rádio JB, trabalhando no horário noturno, apresentando música clássica, eu já fazia isso na Rádio de FM em Belo Horizonte. Uhum. E aí, Rio de Janeiro se tornou minha cidade. Adotou o Rio, né? Adotei, exato. E Márcio, como o senhor vê a diferença do mercado de dublagem de quando o senhor se enveredou aí, entrou, para hoje? Assim, é um mercado valorizado no Brasil, já que atinge milhões de pessoas, a TV aberta, hoje a gente tem outros canais, aí TV a cabo, streaming, Netflix, a Amazon, etc, etc. O que mudou, o que melhorou, o que piorou? O que mudou foi a emoção da interpretação, André, porque, tecnicamente, a dublagem avançou anos de uma maneira surpreendente e admirável. Os donos de estúdios investiram em equipamentos, então hoje você tem um som de altíssima qualidade, porque eu não sei exatamente há quantos anos, talvez há 20 anos ou um pouco, talvez menos, se adotou o estilo de dublagem americano. O ator vai lá e faz a parte dele e vai embora. Uhum. Eu não troco mais emoção com um colega em estúdio. Um colega não vai mais me emocionar durante a elaboração do papel dele em estúdio, porque eu chego para dublar às 8, vou embora às 10, ele chega às 5 da tarde, às 7 vai embora. Então eu nem sei. Eu já vi filmes em que eu fiquei perguntando quem é essa voz, não conheço. E esse aí não conheço. Um monte de dubladores novos, a dublagem sempre se renova, porque ela está aberta para todas as faixas etárias, ela não procura vozes, ela procura pessoas que leiam bem, que interpretem bem. Se o candidato tiver uma voz agradável, uma voz bonita, tanto melhor para ele, porque ele vai ter mais chances, né, de fazer papéis de grande relevância. E essa, para mim, foi a minha queixa. Eu me lembro de ter pensado num estúdio aqui no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei para dublar, o técnico entrou no estúdio comigo, colocou uma tapadeira com uma espuma aqui do lado, colocou outra aqui do meu lado, colocou uma aqui atrás. Eu fiquei numa espécie de caixotinho com laterais verticais, e aqui na frente o texto. E ele perguntou: o senhor vai dublar sentado ou em pé? Falei: eu nunca dublei sentado. A opção é sua, vai ser em pé? Em pé. Aí ele ajustou o microfone para mim, eu trabalhei em pé com aquelas coisas aqui do lado. Se eu fizesse assim, sabe, para me espreguiçar, eu derrubava aquelas tapadeiras. Eu falei: isso para mim não vai dar. Eu não vou me adaptar a isso. Porque é uma coisa fria. Eu troco uma emoção, falando em português, com a atriz ou ator na tela falando em inglês. Uhum. Se eu tiver uma discussão áspera, marido com mulher, eu vou ouvir os argumentos nervosos da mulher em inglês. Então, eu não conheço a emoção da minha colega. E isso, para mim, foi uma perda irrecuperável. Não se recupera mais isso. Uhum. Porque uma coisa que me dava muita... sabe, André, aquele dia em que você chega no estúdio, chega lá na empresa para poder cumprir o seu papel, vê a escala, fulano, falei: uba, fulano, fulana, puxa, que bom. Entra para o estúdio e aí começa a elaborar os papéis. E aí é o dia inteiro de uma troca de, sabe, olha, vamos mudar isso aqui para você falar isso, tá, ok, então apaga aqui,
você anota isso, porque eu vou falar isso, porque eu melhorei isso, para poder melhorar o meu síncro. Rapaz, esse artesanato continua, mas de uma única pessoa. Aí ele, o ator que está lá de manhã cedo trabalhando sozinho, teve que mexer no texto para caber no sincronismo do ator americano. Ele muda a frase e diz assim: atenção, colega, porque ele não sabe quem é. Às vezes sabe, porque viu a tabela. Atenção, colega, eu, neste ponto, disse isso, para poder fazer sentido com o que você vai falar. E aí eu olho isso com muita nostalgia. Eu não consigo mais ficar com os olhos marejados de emoção quando eu ouço uma Glória Ladani fazendo um papel, Milton Luiz, André Filho. André Filho me emocionou tanto. André Filho era o homem de 6 milhões de dólares. Era o capitão Von Trapp da família Noviça Rebelde. André era estupendo. Fazendo comédia, era uma coisa difícil controlar o riso, porque ele era muito engraçado. Genioso, temperamental, impaciente, às vezes inconveniente. Mas o resultado do trabalho, rapaz, era assim: cara, você é grande. Dublar com você é bom demais. Eu não me lembro qual foi o último trabalho que eu fiz com ele, mas tem um particularmente que eu rio todas as vezes. Os Safados. Eu faço o Michael Caine e ele faz o Steve Martin. Sensacional. Márcio, provavelmente alguns dos atores que você dublou, você provavelmente admirava, Clint Eastwood, o próprio Sean Connery, que o senhor comentou. Como é que foi a sensação quando o senhor se viu dando voz a essas figuras emblemáticas da história do cinema e filmes depois que ficaram marcados para a história do cinema, aquele Perseguidor Implacável, Dirty Harry? E aí eu queria também já emendar uma outra pergunta. Até que ponto vai a marca do próprio dublador para colocar sua voz ali, se estabelecer como uma referência de dublagem e respeitar a voz original do ator estrangeiro do filme? É isso que nós procuramos, mas nem sempre é possível. Porque a vida do dublador é receber escala em todos os estúdios, mais de 20 no Rio, mais de 20 em São Paulo. Então, estão o dia inteiro pulando de estúdio para estúdio e, eventualmente, ele é escalado num filme com antecedência. Olha, quinta-feira que vem você tem um papel. Puxa, já estou escalado em estúdio tal e eu não vou poder negar o trabalho. Que pena, porque é um ator seu. Quando o distribuidor tem a gentileza de ser avisado, é possível que esse filme seja adiado para sexta, ou para sábado, ou para segunda-feira. Mas raramente o distribuidor interfere. Então, o diretor que está escalado para trabalhar naquele dia diz assim: problema seu. Eu vou botar então alguém no seu lugar porque eu quero ganhar meu dinheiro dirigindo o filme nesse dia. E põe um outro ator. Porque isso é que seria o ideal. Que eu sempre dublasse Clint Eastwood, que eu sempre dublasse Sean Connery, porque tem ator para todo mundo. Dá para viver bem fazendo todo mundo. Todo mundo tem trabalho para todo mundo. Para quem sabe trabalhar, para quem tem talento, para quem se envolve com a produção, para quem respeita o trabalho e faz com amor. Tem trabalho demais. O advento da TV a cabo e agora o streaming aumentou bem esse mercado. Não falta trabalho tanto no Rio quanto em São Paulo. Parece que houve uma tentativa de dublagem em Brasília, uma malfadada em Belo Horizonte e parece que Porto Alegre está, aos poucos, fazendo dublagem. Não conheço um trabalho fora do eixo Rio-São Paulo de produtoras dublando fora. Não conheço. Mas é que eu ouço falar. Porto Alegre já está dublando. Belo Horizonte tentou, deu errado. Brasília está tentando já há algum tempo dublar. Parece que Brasília tenta entrar no mercado há uns 10 anos. Não sei por que não engrena, porque buscar o talento, o SATED reconhece a pessoa
com o registro de ator na carteira, poderia formar um elenco lá de dubladores, tanto de vozes femininas quanto masculinas. Mas eu tenho a impressão que para o distribuidor, não, aí teria que montar um escritório lá em Brasília. Então ela fica sempre nesse eixo Rio-São Paulo desde 1960, e duvido que isso mude. Uhum. Bom, você me perguntou sobre Clint Eastwood, Sean Connery. Tem coisas que eu leio que me deixam tão encantados, André. O Clint Eastwood, por exemplo, quando eu recebi a incumbência de dublar, eu comecei a dublar a série do Dirty Harry, Uhum. né, o Perseguidor Implacável. Quando eu recebi a notícia do próprio tradutor, olha, você é uma escolha do cliente, você vai fazer a voz do Clint Eastwood. Eu falei, minha voz para Clint Eastwood? Eu adoro aquele ator, mas a voz dele é desse tamanhozinho, Márcio. É uma escolha do cliente. Eu falei, mas qual será o critério? Acho que vai brigar a minha voz com ele. Não vai não, porque ele é grandalhão e eu acho que a sua voz veste aquele tipo dele que é violento, o filme é muito... Não, isso eu sei, eu vi no cinema. Eu tenho minhas dúvidas se o público vai aceitar isso. Para minha sorte, deu certo. Porque ele não tem uma interpretação, André, uma interpretação vigorosa, oral. Ele trabalha muito com expressão facial e a voz continua desse tamanho. Uhum. Qualquer ator americano, italiano, francês, brasileiro, fazendo uma cena de um policial com um revólver apontado para a cara do bandido, diz assim, complete o meu dia. Esse revólver aqui tem um impacto na sua testa que arrebenta seus miolos. Ele não. Make my day. This bullet here is gonna blow up your brain. Eu acho aquilo uma coisa fantástica. Eu li uma coisa dele, André, que eu fiquei maravilhado. Ele quebra todos os paradigmas, inclusive de direção. Ele não é ator. Eu nunca fui ator de fazer 5, 6 tomadas. Eu não aceito. Ele se deu mal com vários diretores quando acabou o filme. Tipo, você nunca mais trabalha comigo. Idem, eu nunca mais trabalho com você. Porque ele é impaciente. Uhum. O trabalho está pronto, ele chega, tem o texto pronto, gravando. Agora vamos fazer o seguinte, fica 2 metros à direita, vou fazer de novo. Não, ele não aceitava isso. Quando ele passou a produzir e a dirigir os filmes dele, ele aplicou isso com os atores. Uhum. Eu ainda me lembro ele falando num documentário, não sei se falando com Gene Hackman, não sei, ele estava no estúdio, mascando chicletes, encostado, mascando chicletes, e aqueles ajustes, luz para lá, chega mais para cá, ajeita a roupa de fulano, etc. E aí alguém disse para ele, pronto, já podemos filmar. E ele falou assim, pessoal, tudo bem? Podemos ir? Tá bom, então vai, pode ir. Ele falou, jamais vou gritar action. Ele não grita action. Uhum. Eu achei isso espetacular. E ele, quando ele trabalhou como ator, com outro produtor, que botou um diretor, ele teve autoridade para fazer algumas sugestões. Tem uma cena dele em que ele faz um pastor, ele chega é uma espécie de Shane da época dele. Uhum. Ele chega com aquela coisa que os clérigos usam aqui, branquinho, numa cidade, em que tem um bando que quer tomar as terras dos agricultores, dos vaqueiros, e ele chega numa casa. É exatamente Shane de novo. E aí eles vão para o armazém para fazer compras lá para o rancho do amigo que acatou ele. Fazem as compras, colocam tudo naquela carroça de 4 rodas, ele se senta, ele está com as rédeas, ocupando a tela inteira aqui. E aí ele faz dar um barulho para o cavalo. E aí o cavalo, a carroça vai se afastando. Quando chega num determinado enquadramento, um pouco mais à frente, a câmera foi junta.
foi junto, junto. De repente a câmera parou, ele continuou, foi até o fim, aí ela recuou o zoom. Um take só, até lá embaixo. Rapaz, se eu tenho um DVD, eu volto, se eu quero ver de novo, eu tenho certeza que isso aí foi pitaco dele. Deixa eu fazer isso, vai ficar, sabe? Aí quando a carroça virar, aí você se afasta. Eu sou um fã incondicional do Clint Eastwood. Ele continua trabalhando, né? Incrível. Continua. Né? 90 anos e dirigindo. Márcio, às vezes tem uns filmes para o Brasil. Eu lembro agora de uma pré-estreia que a gente organizou recentemente aqui em Santos, de um filme russo, só que ele estava dublado em inglês. Né? E a conversa, inclusive com o dono do cinema, é que a dublagem americana não é tão boa quanto a dublagem brasileira, que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Assim, o senhor concorda com isso? Qual é a análise que o senhor faz? Assim? Em gênero, número e grau, porque são os próprios americanos que dizem que a nossa dublagem é muito boa. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, André. Né? Os puristas, os preconceituosos vão continuar sempre. Dublagem, Deus me livre, não vejo filme dublado. Mas a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Quando eu vejo um trabalho feito por um ator como Luiz Carlos de Moraes, dublando Anthony Hopkins, no filme O Zorro, esse Zorro do Antônio Bandeiras, e aquela que foi mulher do Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. Ô, André, eu queria comprar esses filmes todos, mas nunca tem, eu nunca acho. Eu quero, sabe, para poder me emocionar e dizer, deixa eu ver de novo, Luiz Carlos de Moraes. O filme O Ilusionista, falei isso outro dia numa entrevista e falo aqui de novo, porque eu quero falar do Ilusionista, eu quero falar do Diabo Veste Prada. Quem faz o Ilusionista é o Edward Norton. Não sei o nome do dublador, fez um trabalho muito bom. Mas quem dublou o Paul Giamatti, que fazia o inspetor de polícia, que começou a desconfiar que o assassino era o Soberano, a voz do Antônio Moreno não saía daquele diapasão. É uma voz que ilustrava a cara do Paul Giamatti. Acaba o filme, dá vontade de pegar o telefone e dizer assim, Antônio Moreno, pô, cara, eu tenho tanto orgulho de você, que trabalho lindo você fez. Então, essa empatia, essa emoção não se daria se o trabalho não fosse bem feito, se o trabalho não fosse feito com profissionalismo, se não fosse feito com amor. Portanto, eu concordo com quem faz, com quem fala, eu agradeço a generosidade do comentário, mas reconheço sim, a nossa dublagem é considerada uma das melhores do mundo. Eu viajo muito, continuo viajando. Quando eu chego no hotel, eu quero ver filme dublado. E é impossível para mim não estabelecer comparação. Principalmente quando conheço o filme. Eu não sei se naquele evento nosso lá no Teatro Municipal eu falei, mas se não falei, eu falo agora. Eu estava num hotel em Moscou, isso tem pouco tempo, e estava passando Academia de Polícia. Academia de Polícia. E tinha aquela, na Academia de Polícia tem aquela policial afrodescendente, que tem uma vozinha pequenininha, e ela, sabe, rapaz, a dublagem a dublagem russa, mas estava exatamente igual. E aí a minha mulher falou, só ficar vendo aí, pelo amor de Deus, vamos sair, vamos passear. Peraí, só mais um pouquinho da cena, porque é a paixão, né? E eu tenho muito orgulho da dublagem brasileira. Eu acho que nós somos muito bons. Sem proselitismo, sem vaidade tola. Por simples observação,
pelos elogios, né? Eu convivi um tempo com a diretoria da Disney, que vinha ao Brasil para acompanhar os trabalhos de dublagem, e eles iam embora levando debaixo do braço os áudios em uma TIC, sei lá que mídias eles levavam. Pouco depois chegava lá um comunicado com a chancela da Walt Disney. Agradeço ao elenco envolvido no filme tal, pelo profissionalismo, pela excelência do trabalho. Rapaz, isso enche a gente de orgulho. E o que faz ser tão boa? É a necessidade de demanda, e aí você precisa ter mais profissionais, a preparação, aonde estudar, se preparar? O que faz que a dublagem no Brasil tenha essa qualidade? Assim? O que leva? André, é a nossa garra, é a nossa prática. Porque se nós, dubladores, tivéssemos tempo de levar o filme e o script para casa, o trabalho ficaria um pouco melhor. Eu não diria muito melhor, mas melhoraria sim. Eu vejo filmes meus em determinadas frases em que eu não pude mexer no texto porque eu não sabia exatamente o porquê daquela frase, e lá no inglês estava correto. Eu disse, mas deve ter uma razão, porque nós dublamos com as cenas todas misturadas, de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, então nós não temos sequência. E aí eu falo, por que será? E o diretor disse assim, Márcio, vai na tua, pode falar o que está escrito aí. Mas quando eu vejo o trabalho do início ao fim, como espectador de pipoca na mão, aí eu falo, puxa, essa frase ficaria melhor se eu tivesse dito assim, assado. Então, é a nossa prática, porque nós fazemos isso diariamente, de segunda a sábado. Eu já dublei domingo, André. O Herbert tinha lá uma urgência num filme, e aí o Eurico, o irmão dele, olha, nós temos um problema num filme que foi devolvido e tem que ser mandado urgente. O Herbert falou que você vai pagar dobrado. Não, isso aí não é claro, está implícito. Mas quantas horas? Poucas horas. E fui. Né? Se eu tivesse comendo uma macarronada em casa, eu parei para ir lá dublar, porque havia uma urgência em fazer o trabalho. Mas nós trabalhamos de segunda a sábado. O ritmo é constante. Eu já trabalhava assim quando eram 3 ou 4 estúdios. O tempo foi passando, eles foram proliferando. Como eu disse no início aqui da nossa entrevista, são mais de 20 no Rio de Janeiro, mais de 20 em São Paulo. Um aluno meu, brilhante, esse menino, eu tenho muito orgulho dele, chama-se Cassiano Ávila. É um dublador extraordinário, é novo, ele ainda não tem 5 anos de atividade. E a voz dele já se destaca. Que talento esse rapaz tem. Ele é da cidade de Pouso Alegre. O Cassiano, eu me encontrei com ele em São Paulo e eu falei, houve um tempo à noite para comermos uma pizza, ele e mais uns outros alunos meus lá de São Paulo. E aí ele falou, mestre, eu vou ter que ir embora, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Puxa, eu sei, é a nossa vida. Mestre, eu vou falar uma coisa para o senhor. Recentemente, eu atendi 6 escalas. Ele trabalhou em 6 estúdios. Aí eu falei, você está brincando, rapaz? Como é que você, numa cidade como São Paulo, engarrafada? Pois deu tempo. Comecei de manhã e fui até a noite. Acabava nesse aqui, corria para o outro, 6 escalas num único dia. Então, é a nossa prática. É a nossa... Nos demos bem com a dublagem. Eu acho que o dublador brasileiro é muito safo, gosta do cinema, gosta de interpretação, e de tanto fazer, a gente adquiriu essa coisa de, sabe, de manter fixo os nossos admiradores pelo nosso trabalho. É uma coisa que vale a pena quando você recebe, olha, você faz parte da minha infância e tal. Eu disse, obrigado, Deus. Como é bom ler uma mensagem dessa. Ô, Márcio, aí eu queria a gente já chegando perto do Batman aí,
Hoje tem esses eventos geeks, que nem teve a Santos Comic Expo aqui, o senhor viaja Brasil afora. No que eles serviram ou não para popularizar mais o dublador e o rosto do dublador? Que a gente conhecia muito a voz, mas esses eventos o dublador está no palco ali, está falando sobre o seu trabalho e tal. Houve uma mudança na relação do dublador com o público depois da proliferação desses eventos de cultura nerd, quadrinho, etc. Sem dúvida, sem dúvida. O dublador foi para perto do admirador dele, do fã, ele foi para perto. Isso foi uma coisa extraordinária. Nós, como você disse, nós viajamos pelo Brasil participando e tem uma admiração, né? E tem depois da nossa conversa ali no palco, com as projeções de cenas escolhidas pela produção do evento, vem aquele momento que é a melhor parte do evento, que é o tirar foto, autografar pôster, autografar DVD, enfim, papéis onde a gente possa ali dizer um abraço do Márcio Seixas, um abraço do Batman. Isso foi muito positivo, porque até então nós só mostrávamos a nossa cara quando havia uma reportagem numa revista, numa TV. Somente nesse aspecto é que a gente mostrava a cara. O evento geek, não. E a internet, com as mídias, ajudou a difundir ainda mais as nossas caras. E eu acho isso fundamental, André. Esse contato com o público é uma troca de emoção. Às vezes são coisas que acontecem e à noite, voltando para o hotel, cansado, porque é uma coisa que cansa, né? Fila de fãs para poder tirar foto, para poder dar autógrafo. E aquele fã que chega perto e que fica do lado e abraça, muitos chegam trêmulos. E eu falo, meu Deus, olha o resultado do meu trabalho na emoção desse fã. E tem aquele que chega, olha, como se assim, eu não acredito que eu estou perto do senhor. Como eu sou muito emotivo, rapaz, mas vem um nó na garganta na hora, e eu tenho vontade de pegar a cabeça do fã e dizer, vem cá, meu amigo, você é meu amigo. É muito legal. E o Batman nessa história toda, assim, o que mudou na carreira do senhor? Como é que foi Batman, a série animada de 92, né? Chamado também de O Novo Batman no SBT aqui. Tô aqui, ó, o bonequinho, ali atrás tem o filme, os bonequinhos. Eu tenho o livro autografado pelo senhor também, mas como é que foi o Batman na vida do senhor? O Batman foi o meu carinho mais longo, porque eu sempre achei que eu seria reconhecido pelos trabalhos da Disney, Sean Connery, né? James Bond, Clint Eastwood, corra que a polícia vem aí, nada, é Batman, é Batman. As pessoas gostam disso, eu já fiz tanta postagem de cenas assim, assado, mas quando é Batman, o Facebook faz assim, ó. O personagem é muito amado. Que Deus conserve, porque eu ainda vou conseguir, sabe, colher ainda muito carinho provocado pelo Homem Morcego, porque ele tem... A garotada ama esse personagem. Assistindo os episódios, eu tive que ver a série inteira recentemente por causa do meu mestrado, né? São 85 episódios e o Bruce Wayne só dá uma entonação mais delicada e o Batman é aquela coisa. Como é que foi o trabalho para tentar diferenciar e tal, um do outro? Né? Porque apesar de ser a mesma pessoa, são personagens diferentes, né? O Bruce e o Batman. Assim, como é que... André, eu tive mais dificuldade em ocultar a voz do Batman, fazendo Bruce Wayne, porque eu quis dar essa diferença de um sujeito de gravata borboleta, numa recepção, recebendo pessoas importantes, falando com uma voz muito delicada, uma voz muito comportada,
com o embaixador, com, né, pessoas importantes. E o Bruce Wayne, o milionário Bruce Wayne, não pode atemorizar, não pode provocar calafrios nas pessoas dizendo é um prazer conhecê-lo. E jamais faria isso. Então eu tive sempre o cuidado de botar a voz num diapasão que ficasse leve. Mas olha, confesso a você que nem sempre eu consegui, por distração. Na hora de gravar, já tanto foi cochilo meu quanto do diretor. Se você prestar atenção mesmo na voz do Bruce Wayne, sempre que tiver Bruce Wayne, vai ter alguma ceninha ali, não que eu fizesse a voz do Batman, mas o grave ficou muito próximo da voz que eu faço do Batman. Uhum. É, legal, sensacional. Márcio, eu queria saber, a gente vê aí nos últimos anos uma onda, né? Você tem o dublador profissional, que, como o senhor, que se dedicou a vida inteira, e às vezes alguns, hoje em dia, a gente vê, que nem teve o Rei Leão, nos Estados Unidos chamaram a Beyoncé para dublar, que foi a Isa, que é uma cantora, no da Rapunzel lá, o Enrolado, chamaram acho que o Luciano Huck. Como é que é ver esses artistas que não são dubladores profissionais, por serem famosos, para tentar o estúdio conseguir uma bilheteria maior no Brasil, acabam sendo chamados? No que isso atrapalha ou não a profissão? Qual que é a relação? O que atrapalha é que aquele personagem que faria muito bem o papel, um dublador, o distribuidor acha que vai chamar um global, né, uma pessoa de 5 estrelas, para poder atrair, porque é esse o propósito. Uhum. Do fulano, personagem tal, dublado por Miguel Falabella. Claro, é uma legião de fãs que vai ver, até por curiosidade. Né? Esse público não vai lá no cinema para ver se ele vai dublar bem. Uhum. Não. Ela vai lá porque, puxa, que legal, o Falabella, além de ser comediante, vai dublar um filme. Não, vai lá completamente destituído de senso de observação ou de comparação. Uhum. Não, isso já foi discutido, não, isso não vai terminar. O distribuidor acredita que colocando um global atrai muito mais a atenção do que um dublador comum. Uhum. Eu lembro do Luciano Huck, eu saí bem traumatizado, assim, da dublagem dele do Enrolados. Mas, enfim, né? Eu acho que talvez não influenciasse tanto no resultado, né? A pessoa que quer ir levar o filho para ver Rei Leão, vai ver Rei Leão, vai, sendo global ou não. Acho que, enfim. Márcio, a pandemia, né? O que está prejudicando a profissão? Que nem no Netflix você tem as séries ou filmes que chegam legendados e dublados, e aí muitos filmes e séries que foram lançados desde março, eles vêm com o aviso de que eles não conseguiram colocar a versão dublada por conta da pandemia, de preservar os profissionais em casa, não ter que sair para ir para o estúdio. Como é que está sendo essa situação? Eu não sei, como eu estou afastado da dublagem já há bastante tempo, mas houve uma discussão bastante acalorada no eixo Rio-São Paulo. Uhum. Alguns estúdios disseram, não vamos voltar a trabalhar. Outros disseram, e adotaram um comportamento que é absolutamente estressante do ponto de vista do administrador e do dono do estúdio. Se José está dublando de 8 até as 9, uma equipe do estúdio está com esponja, com álcool, para poder limpar a bancada onde ele vai ficar, esfrega álcool na bancada, álcool na maçaneta da porta do estúdio e passam não sei o que no chão, tem um preparado que estão passando agora no chão. Aí ele faz o trabalho até às 9 horas. Quem vai, digamos que seja Antônio que vai trabalhar às 9 horas. Esse colega sai, o Antônio fica longe da porta, o colega que fez o trabalho vai embora, vem a equipe de novo, passa álcool na bancada de novo, onde está, por exemplo, o
pregador de script, onde ele pegou para poder segurar o script ali no átrio, ele passa álcool ali, de novo no chão. Aí o colega que já passou álcool na mão entra para dublar. Tá essa chatice. Mas eu não acho que todos voltaram, não. Eu já soube que 1 ou 2 disseram, tipo, inclusive com a pressão dos dubladores. Precisamos trabalhar. Temos que trabalhar, temos que pagar a conta. Mesmo sendo uma dublagem individual, tem o trânsito. As cadeiras lado a lado, nas salas de espera, os dubladores ali esperando, batendo papo, esperando a vez dele de entrar no estúdio. Eu não sei até quando vai durar isso, mas o que eu posso dizer é que está um comportamento incerto, não há um padrão. Uns adotaram, tem dublador que diz assim, eu não vou trabalhar. Mesmo precisando, eu não vou aí para me expor. Isso ainda vai demorar, ainda vai causar um bocado de prejuízo, ainda vai demorar um pouco, André, infelizmente. A dublagem é uma classe unida, assim, profissionalmente? Há um sindicato? Não. Não. Ué, peraí. André, seu som, você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, tá. Ok. Ele deu um susto, sua voz sumiu. Não. Infelizmente, não. A classe não é unida, infelizmente. Porque quando há uma convocação de uma assembleia de 2 centenas de dubladores trabalhando incessantemente, desse grupo que trabalha tanto no Rio quanto em São Paulo, aparecem 15 pessoas, 20, 30. O dublador não consegue botar na cabeça que ele tem a força de trabalho na mão. Não é que a gente vá fazer um movimento de rebelião, dizer, a partir de agora nós queremos 5 mil reais por cada hora dublada. Nós não vamos fazer isso, porque é impossível. Isso é uma utopia. Mas o pagamento da nossa hora é ridículo em relação ao lucro que nós produzimos. Porque aquele filme que o dublador ganhou lá 120, 130 reais para fazer um papel, talvez o melhor papel do filme em 1 hora, esse dublador ganhou 120 reais. Mas o distribuidor, o ator, a TV vendeu para um patrocinador. Pneus Pirelli, filme tal, amanhã, 9 da noite, oferecimento Pneus Pirelli. Daí a um mês e meio, esse filme vai para sábado de manhã. Oferecimento Brinquedos Troll. E assim ele vai gerando lucro para a empresa, para os atores americanos e principalmente para o distribuidor e a TV. E o dublador não ganha mais 1 centavo. Eu não posso afirmar com certeza que nós somos o único país com esse sistema de remuneração. O que eu posso dizer é que o dublador italiano, francês, americano, alemão, ganha por cada exibição. Como se fosse um royalty em cima da... Há muitos anos, uma conhecida minha esteve numa festa na Itália, em Roma, e aquela coisa social, as pessoas se socializando, olha, do Brasil, uma família... fulano e fulano e tal. E ela teve a atenção despertada por um homem que estava nessa reunião, assim, muito falante, uma voz muito bonita, e ela elogiou. Puxa, você tem uma voz muito bonita. Ele falou, eu sou dublador. Ah, você é dublador? Eu tenho um amigo dublador brasileiro. Ah, é? É. Qual é o ator que ele dubla? Aí ela disse, James Garner. Ela falou, mas eu sou o dublador do James Garner. E aí, olha que coincidência. Aí ela falou, quais são os outros atores que você dubla? Nenhum. Eu sou o dublador do James Garner. Aí ela falou, você não tem que... Não, me pagam para ser exclusivo do James Garner. Rapaz, olha que sonho isso. Ele não tem que fazer outros atores, porque ele ganha para ficar à disposição, e aquele ator, James Garner, ganhar credibilidade, som e familiaridade ao ouvido italiano com a voz do italiano. Isso para nós é uma utopia.
Nós não queremos isso. Nós só queremos uma hora mais digna. Não temos plano de saúde, plano odontológico. Nenhum. Temos uma série de queixas, mas quando se convoca o dublador, vamos discutir cláusulas da nossa convenção para a gente ver se consegue uma remuneração melhor, aparecem 20. Eu acho isso um negócio tão deprimente, André. A classe, enquanto um grupo pequeno de abnegados está no sindicato discutindo regras, não regras, mas discutindo pontos que podem ser negociados, queremos tanto. Aí vamos ver qual é a contraproposta. Tem um outro, o resto do elenco está em estúdios, trabalhando, ganhando dinheiro, e não toma conhecimento das reivindicações da classe. O que para ele é o seguinte: fulano está ali já, para que eu vou? Eu já ouvi de uma dubladora dessas daqui do Rio de Janeiro, que dubla aquelas mulheres lindas, de queixo quadrado, olhos azuis, lindos, cabelos revoltos, loiros, e eu disse assim: fulana, você vai à reunião logo mais? Eu ir para a reunião para ficar ouvindo abobrinha? Tá louco! Bom, é melhor parar por aqui. Porque e a questão do ensino... São Paulo não é diferente, não. Também não. E hoje o senhor tem se dedicado a ensinar, a passar o seu conhecimento. Alô? Oi? Peraí. É o meu cabo do... Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. É o cabo do meu fone aqui. Desculpe. Tranquilo. Pergunta de novo, eu não ouvi. Hoje o senhor procura se dedicar a passar o conhecimento, tem os alunos aí. Como é que está a rotina do senhor atualmente? A vida? A minha rotina agora é fazer live, uma atrás da outra. Porque o bate-papo, né, tá todo mundo em casa mesmo, e é uma forma de socializar e de obter mais informações. Para minha surpresa, eu fui quase que de uma letargia de uma hora, muitos convites para entrevista e para live. E o que eu tenho feito, e agora eu dei uma parada por causa de um dos alunos que foi convidado para fazer um trabalho fora do estado dele, mas eu reuni um grupo meu de alunos. Eu falei: olha, enquanto você descansa, carrega a pedra. Você não está fazendo nada mesmo? Está livre, está hora? Oba! Então vamos lá, vamos passar texto. Fulano, você passa, fulano. Você, fulano. Vamos lá, atenção. Não, peraí. Cadê aquela inflexão que eu marquei? Aê! Então, isso, para mim, tem sido um motivo de muita felicidade, de me encontrar com eles. E vou levando a minha vida. Fazendo live, arrumando casa, lavando louça. Legal. Vamos, mas está na reta final já do nosso bate-papo aqui. Aí tem um ping-pong. Eu falo uma palavra, faço uma pergunta, o senhor de forma sucinta responde. Tá tipo Marília Gabriela, naqueles cara a cara. Eu queria saber um dublador ou uma dubladora que influenciou o senhor no início da carreira. No início de carreira? Paulo Gonçalves. Agora, quando eu menciono um nome desse, não vai se conectar, né, com o público que está nos acompanhando, mas é o dublador, a voz da dublagem de Havaí 5.0. O primeiro Havaí 5.0. Era meu ídolo. Meu ídolo. Aquela voz, para mim, foi de uma importância. Quando eu cheguei a Herbert Richards e que vi ele no estúdio, eu ficava na técnica. Que coisa, que modo de falar é esse que eu não tenho? Eu sou locutor, eu sou apresentador de música clássica, eu já fui noticiarista de rádio em Belo Horizonte, mas se eu tiver de fazer esse texto que o Paulo está fazendo agora, essa tonalidade dele, essa terminação das frases, para mim foi uma coisa tão encantadora, e eu
não é que eu tenha... Eu desenvolvi um senso de observação, eu vou procurar esse tipo de, de, de interpretação, porque é diferente. É diferente de você pegar um texto, ler e interpretar, do que você fazer, pegar um filme daqueles que mexem com a sua emoção. E é isso. O meu ídolo foi Paulo Gonçalves e Selma Lopes. Selma Lopes e Paulo Gonçalves, sensacional. É. Um ator que mais marcou o senhor de ser dublador desse ator? Qual? Tem que ser um só, não pode ser vários, não. Não podem ser só. vários, não. Clint Eastwood. Clint Eastwood. É. Um filme, não que o senhor tenha dublado, um filme que marcou a sua vida. O senhor assistiu? Clube do Imperador. Como é que chama aquele? Kevin Kline. Kevin Kline. Eu acho aquele filme... Eu ia dizer o Perfume de Mulher. Porque eu sou um tiete obcecado pelo Al Pacino. Mas o Clube do Imperador, a interpretação do Kevin Kline, é uma coisa tão espetacular, é tão refinado aquilo. Rapaz, que pena quando o filme chega ao fim. E o tema é aquele tema, né, bem brasileiro, a corrupção. Um senador poderoso e o garoto vagabundo que não estudava e, sabe, peitando lá o Kevin Kline. Os alunos dele, fulano, fala isso e aquilo, fala a fórmula disso e daquilo, na hora. Ele era tão amado pelos alunos, que os alunos respondiam o que ele perguntava. Aí chegou esse filho, esse incompetente filho de um político. Esse filme, para mim, é um modelo. Clube do Imperador, com Kevin Kline. É muito bom mesmo. Um livro? Rasputin, ou Rasputin. Eu sempre falei Rasputin, mas aí já houve uma correção a mim. Não é Rasputin, é Rasputin. É um livro complicado, porque aqueles nomes russos gigantescos, cheios de consoantes, impronunciáveis, mas é uma história, é um livro que pesa uns 2 ou 3 quilos, grande, muito, mas eu finalmente conheci a história verdadeira do Rasputin, porque até então eu ouvi um monte. Meu pai era alucinado pelo Rasputin. Meu filho, tentaram matar ele, acorrentaram ele, jogaram ele dentro do rio e ele sobreviveu, ele se livrou da corrente. Como é que pode um ser humano leva um tiro, é acorrentado, joga na água e se salva? Mas quem falou foi o papai, eu não tenho por que duvidar. E fora outras lendas sobre Rasputin. E aí veio um livro, foi lançado recentemente, A Vida de Rasputin. Corri na livraria e comprei, mas li com avidez, daquele de entrar na madrugada. Esse é o meu livro, Rasputin. Ser dublador no Brasil é? Um ato de coragem e abnegação. A gente está falando de música clássica aí. Cita alguma obra que mais marcou o senhor da música clássica? Muitas músicas de Bach, mas o concerto Opus 64 de Mendelssohn tem o poder de me deixar quieto. Se eu estou sintonizando a Rádio MEC e o locutor diz concerto em Mi menor, Opus 64 de Mendelssohn, eu paro, por favor, deixa eu ouvir isso até o fim. Seria demais eu falar de Paganini, porque quando eu ouço Paganini eu falo, como é possível um ser humano criar uma música dessa e executar dessa maneira? Um violinista que passa o arco e, ao mesmo tempo, faz pizzicato com esses dedos aqui durante a execução, para mim, ele tem contato com uma entidade superior. Mas a música que me emociona, que me deixa muito reflexivo, é esse aí. Concerto em Mi menor, Opus 64 de Mendelssohn.
Maravilha. O senhor tinha falado que queria falar do Diabo Veste Prada. A gente não falou desse filme. O que É que a minha era? homenagem, Ah, é a minha homenagem ao Armando Tiraboski, aham. que fez aquele ator carequinha que era o auxiliar da Miranda. Oh, meu Deus, como é o nome dele? O nome está pendurado, assim como diz. Aquele filme, para mim, é ele e Arlette fazendo a Mary Streep. Meryl Streep. Uhum. É uma aula de dublagem, de emoção e interpretação. Armando Tiraboski e Arlette, que eu esqueci o sobrenome dela. Uhum. Tá bom. O que é a arte? A arte é uma forma de você alimentar seu espírito e deixar sua mente em paz, seja ela cantada, escrita, seja ela na tela, em movimento de cinema. A arte é o alimento do espírito, seja ela qual for. Márcio por Márcio? Uma pessoa que sonha sem parar, vivo de sonhos, desde criança. Fui ensinado pela minha tia e meus avós paternos. E ela ficava contando historinha para eu dormir, e eu amava ouvir aquelas histórias até dormir. Então, continuarei sempre um sonhador. Maravilha. Márcio, fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente. Primeiro que já queria te agradecer, foi um prazer novamente, depois daquela vez presencial lá no Teatro Municipal, poder conversar contigo novamente. Aqui é sempre uma aula, obrigado. E fica à vontade para deixar um recado aí para o nosso público. Obrigado a vocês pela paciência, minhas histórias, minha empolgação. Obrigado, André Azenha, pelo convite. Falar dos meus trabalhos. Vocês me dão essa permissão e eu falo de maneira apaixonada. Então, agradeço o carinho de vocês que acompanharam essa conversa. Desejo boa sorte a vocês, saúde para todos vocês e tomara que a gente se encontre em mais eventos aí ao longo do ano, do próximo ano, enquanto eu estiver e até parodiando não, numa viagem, uma van foi nos buscar na cidade de, não me lembro mais, Turquia. Uma van estava nos esperando para levar para o hotel, e aí na van entrou um casal. E mulher se comunica com mulher imediatamente, né? Minha mulher falou comigo aqui, brasileiros, um casal português. Que coisa, olha, que coincidência, nós 4 dentro da van. Aí a conversa invariavelmente, puxa, estão visitando aqui pela primeira... Não, nossa filha mora aqui, que bom. E vocês gostam muito de viajar? Aí o marido, já mais velho que eu, falou assim, olha, enquanto eu estiver andando, eu quero viajar. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês e até um dia, se Deus quiser. Obrigado, Azenha. Obrigado, Márcio, foi um prazer, uma honra. Pessoal, valeu. Quem curtiu, dá like, compartilha aí. Lembrando que quinta-feira a gente está de volta. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.